Olá, pessoal. Vamos continuar aqui o estudo da introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec vem relatando o processo que ele passou para codificar o livro, né? Hoje vamos começar a parte 14 da introdução, e o questionamento dessa parte é sobre erros de ortografia na comunicação dos espíritos. Né? Ele teve muito questionamento, Kardec teve muitas pessoas fazendo oposição ao trabalho dele, então jogavam os questionamentos e ele trouxe aqui nessa introdução para a gente entender o processo, né? Então vamos lá. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos, quer dizer, aqueles que não acreditam, a respeito das falhas de ortografia cometidas por alguns espíritos, se ela não devesse dar lugar a uma observação essencial. Quer dizer, questionavam se isso não deveria ser dado uma observação, questionado, né? Sua ortografia, é preciso dizê-lo, não é sempre irrepreensível, mas é preciso ser bem curto de razão para fazê-la objeto de uma crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos sabem de tudo, eles devem saber ortografia. Então, olha as ideias, né, que passam. Como eu já disse em outros áudios, os espíritos sabem o que eles já aprenderam na última vida e em todas as vidas. Os espíritos não são seres de toda a sabedoria. Isso vai sendo evoluído com o tempo, com o aprendizado, né? É isso que a gente faz na encarnação. Crescer em sabedoria e entendimento das coisas e em amor. Vamos voltar ao texto. Poderíamos lhes opor os numerosos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que não lhes tira o mérito. Mas há, nesse fato, uma questão mais séria. Para os espíritos e, sobretudo, para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Então, a essência da mensagem é tudo. A forma que ela é feita é menos importante, mas a mensagem que chega. Livres da matéria, sua linguagem entre eles é rápida como o pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediário. Eles devem, pois, se encontrarem desacomodados quando são obrigados para se comunicarem conosco e se servir das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição dessa linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles mesmos dizem. Então, quando o espírito atinge um certo grau de evolução, a comunicação para eles é instantânea. A gente compara com o pensamento, mas é uma comunicação meio que magnética, vamos dizer assim. Ao se aproximarem, o outro sabe o que aquele está comunicando. É uma coisa transmitida, a gente não tem nem palavras para explicar. Eu imagino que, como um controle remoto, que quando você aperta o botão, ele faz uma comunicação com a TV, não é assim? Também é curioso ver os meios que eles empregam frequentemente para atenuar esse inconveniente. Esse inconveniente que ele tinha falado aqui é dessa comunicação conosco. É uma comunicação para eles muito grosseira. Além do nosso vocabulário aqui estar pobre, eles ainda têm que passar pelo mecanismo da mediunidade, de usar a mão dos médiuns, ou a fala dos médiuns, para fazer essa conexão. Seria o mesmo conosco se tivéssemos que nos exprimir por uma língua mais extensa em suas palavras e em suas expressões, e mais pobre nessas expressões do que aquela que usamos. É se a gente fosse usar um idioma pobre de palavras, para expressar coisas que o português expressa melhor. Mas a comparação ainda é pequena. O problema dos espíritos é muito maior do que essa comparação. É o embaraço que experimenta o homem de gênio se impacientando com a lentidão de sua pena,
que está sempre aquém do seu pensamento. Pena que ele está falando de caneta, né? A lentidão de sua caneta que está sempre aquém do seu pensamento. Quer dizer, o espírito já está com o pensamento em alta velocidade, mas tem que escrever na lentidão da mão do médium, que por mais rápido que escreva, e a gente vê que as psicografias são rápidas, mas ainda assim para eles é um entrave. Concebe-se, depois disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, quando se trata, sobretudo, de um ensino grave e sério. Quer dizer, o ensino é sério, a coisa é muito importante, e se tiver um erro de ortografia, eles não estão focados nisso, né? Já não é maravilhoso, aliás, que eles exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendem todas? Então, os espíritos têm essa condição, né? Quando já sabem também de comunicar em várias línguas. Não é preciso concluir-se disso, todavia, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida. Eles a observam quando isso é necessário. É assim que, por exemplo, a poesia ditada por eles desafia frequentemente a crítica do mais meticuloso purista. E isso apesar da ignorância do médium. Então ele encerra aqui essa parte 14 dando esse exemplo. Quando eles precisam que a ortografia seja perfeita, eles focam atenção nisso. O caso de uma poesia, que ele falou aqui que o mais purista, né, dos críticos vai ser desafiado com essa perfeição. E ainda, mesmo que o médium seja ignorante em relação àquele assunto, seja ignorante em relação à poesia, eles podem fazer isso. Então encerramos aqui a parte 14, que tratou dessa coisa de erros de ortografia. Que Jesus nos abençoe sempre e a nossa família. Até o próximo.